Olá, boa tarde a todos e todas. Hoje é o nosso segundo encontro online da comunidade de educadores parentais do estado de São Paulo. E como todo mundo sabe, a nossa comunidade, com esses encontros online, não ficou só em São Paulo. Hoje a gente está em muitos lugares. A Rose está aqui falando diretamente da Europa com a gente, né, Rose? E tem gente do Brasil e do mundo aqui. Tem gente que não é de São Paulo, tem gente que não está nem no Brasil, mas fazer esse encontro de forma online foi uma forma que a gente encontrou de aproximar também, né, todos os educadores parentais que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E nesses encontros online a gente vai trazer uma coisa diferente. Ao invés da gente ficar só na conversa, no network, etc., a gente vai aproveitar esse espaço online para que cada um possa trazer um pouquinho do seu conhecimento também para a nossa comunidade, para que outras pessoas conheçam o seu trabalho. E lembrando que tudo que a gente fala aqui nesse encontro gravado vai para o YouTube. Então, você que está acessando esse vídeo pelo YouTube, muito obrigado pela sua audiência e pela sua participação na nossa comunidade também. Venha para os nossos encontros ao vivo, que são o online, mesmo sendo gravado, tem um peso estranho, porque quando a gente está ao vivo, parece que a gente realmente está todo mundo na mesma sala, está todo mundo se abraçando, está todo mundo junto. Então, convido você que está vendo essa gravação a estar com a gente no próximo encontro ao vivo também. Hoje é dia 9 de abril, o próximo encontro será em junho de 2026, tá bom? Então, fica o convite para você. Hoje eu estou aqui como ADM da comunidade, mas também está a Jéssica, que está ouvindo a gente, não está aparecendo, a Mariana, e hoje nós vamos trazer a nossa amiga Adriana Mayumi, que também é educadora parental em educação positiva, e ela vai falar um tema que está muito em alta neste momento da nossa vida. Em 2026 é um tema que está sendo extremamente abordado, que é a misoginia. E todo mundo aqui, a maioria é mãe, a maioria é pai, tem criança envolvida, é professor, é avó, é tio, é tia. Então, a gente está envolvido na criação de meninos no nosso dia a dia, meninos que vão para a sociedade, levando o que a gente também ensina para eles. Então, por isso, a gente trouxe a Mayumi, que aceitou muito de bom grado o nosso convite, para falar sobre esse tema. Então, Mayumi, o palco é seu. Bem-vindo a todos vocês que estão aqui hoje. Mayumi, muito obrigada por ter aceitado. E se você tem algum tema que gostaria de abordar também, depois manda mensagem para a gente lá na DM, tá bom? Para a gente poder montar uma agenda com vocês. Que a gente quer todo mundo trazendo tudo que é importante ser falado aqui. E a gente sabe que indo para o YouTube não fica só entre nós, né? Vai para lugares que a gente nem imagina. É como aquela camiseta do Reeducando, a gente nunca vai saber quantas vidas transformou, mas elas vão saber sim. Tá bom, Maicon? O palco é seu. Obrigada, Ná. Obrigada, meninas. Prazer estar aqui com todas vocês. Uma boa tarde para todo mundo. Hoje a gente vai falar de um tema difícil. Posso colocar a apresentação aqui? Assim que eu achar. Na setinha, é uma setinha do lado do emoji. Eu descobri que estou com muitas abas abertas e não estou encontrando a aba que eu preciso. Mas vamos lá. Janela. Aqui, achei. Eu deixei ela atrás. Está abrindo. Abriu? Apareceu para mim aqui. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Enfim, um tema aí que, como a Ana falou, né, tá sendo bastante falado, né? Por um mau motivo, né? Antes disso, eu apresentei você muito breve. Você pode se apresentar, linda? Eu vou me apresentar logo no primeiro slide. Mas, vamos lá. Aí, ó, olha, minha apresentação. Eu sou a Mayumi, sou educadora parental, né? Formada aí como algumas de vocês que estão aqui.
Eu tive o privilégio de estudar, de aprender também, e sigo aprendendo. Apesar de nascer em São Paulo, sou paulista, sou do ABC, passei boa parte da minha vida aí, toda a minha juventude, depois mudei para o interior de São Paulo, agora estou em Floripa, estou no sul, sou mãe do Miguel, né, e acho que ser mãe de menino me trouxe esses questionamentos que a gente vem tendo, né, então, enfim, minha maternidade foi bastante planejada, e acho que foi bom. Assim, a gente nunca consegue planejar tudo, né? Infelizmente, a gente tem muitas coisas que a gente não sabe. Tive filho no meio da pandemia, porque foi o tempo que estava disponível. Ok, vamos, né? Não sabemos quanto tempo esperar. Então, vamos seguindo a vida. E aí descobri que ia ser mãe de um menino, né? E não sei por quê. Eu achei que eu sempre, né? Não sei, na minha cabeça, eu achei que fosse ser mãe de menina. Então, eu falei, não, vou ensinar tudo para ela, que não sei o quê. Enfim, aí, menino, deu. E agora, não sei nada de meninos, né? Como é que é esse negócio aí, né? E todo mundo fala, ah, a menina é mais fácil, que não sei o quê, e que não sei o quê, que é mais simples. Eu, ai, será? Será? Porque eu não sei nada. Será? Enfim, aí fiquei com os meus muitos questionamentos, né? E aí fiquei, será que é mais fácil? Né? E muita gente que tem meninos já, né, até crescidos, já falaram, ah, ainda bem que menino é mais tranquilo, menino é mais fácil, menino não tem essas coisas, né? A gente vai ouvindo isso, só que assim, né, eu sou uma pessoa meio desconfiada. Eu sempre tenho esse pé, assim, tipo, será que é mais fácil mesmo? Ou será que é mais difícil? Então, acho que foram questões que sempre me acompanharam durante a vida. E acho que principalmente assim, diante do que a gente está vivendo, a gente começa a se perguntar, né? Será que meu filho pode ser misógino? Mesmo se eu educar direitinho, instruir e conversar, será que existe essa chance? Qual que é o nosso papel enquanto mães e pais de meninos, né? O que que a gente, né, tá aqui fazendo? Se é tão mais fácil assim, por que que a gente chegou nesse ponto que a gente chegou? Ou se eu seguir instruindo meu filho para se posicionar, para, né, questionar os amigos, as pessoas que estão ao redor, será que ele vai ser excluído? Será que ele vai ter amigos ou será que ele vai se moldar e falar, não, deixa eu, né, concordar com algumas coisas, assim, de algumas piadas, porque eu também quero fazer parte do grupo, né? Então, como que isso vai ser? E, né, e acho que eu como uma pessoa que, acho que até eu trouxe isso, né, discernir, poder descendente, porque, assim, essa parte do estudo acabou sendo, assim, meu refúgio. Como fica dessa, porque japonês é inteligente, que não sei o que lá, não sei o que, de certa forma criou esse trauma em mim, e acabo fugindo para essa coisa de ter que saber, ter que estudar, e eu acabo sendo meu refúgio ali de preciso ler, preciso estudar, preciso ir atrás, preciso conhecer mais, porque senão eu não consigo dar conta. Então, se torna uma muletinha, né? Então, o que que aconteceu? Fui estudar sobre maternidade, e aí eu descobri que ia ser mãe de menina, fui estudar sobre isso também, e enfim, uma coisa foi levando a outra, até que chegamos, né, né, enfim, acho que eu me vi diante de um grande buraco de coisas acontecendo, e de coisas para estudar e saber mais, e acho que isso segue se expandindo, e aí eu comecei a descobrir que, né, criar meninos não é tão simples assim, não. Então a gente vai, aqui tem um resumindo que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, aqui são os títulos, então, questionar um pouquinho, né, será que só a mãe consegue fazer alguma coisa? Uma mãe feminista consegue realmente criar um filho machista? O que que isso significa? E aí trazer algumas definições sobre patriarcado, paternalismo, machismo, né? Falar um pouquinho sobre a construção das masculinidades hoje em dia, do impacto da internet que tem, né, sobre essa cultura também, né, da masculinidade de hoje. E, né, acho que principalmente acho que é
a parte interessante aqui é o que a gente pode fazer enquanto educador parental, né? Que eu acho que a gente pode fazer muita coisa, eu acho que o nosso papel é muito importante aí. E também ter algumas ideias para a gente se inspirar e para criar um pouquinho de esperança nos nossos corações, para pensar, não está tudo perdido. Então, né, acho que é uma frase, não sei se algumas de vocês já escutaram essa frase, mas eu fico me questionando, será mesmo? E aí eu não sei se vocês chegaram a ver essa postagem de uma mãe que viu que o filho postou um vídeo no TikTok, eu acho. E aí ela fez um vídeo reagindo e falando, poxa, eu não crio você dessa forma, que não sei o quê, né? Não foi essa educação que eu te dei, tá aí falando as coisas. E assim, ela fez a crítica, e para além, né, assim, da exposição de um adolescente, falar algumas coisas que, sei lá, talvez poderia ter sido de outra forma, né? Mas, assim, você vê que foi uma mãe que se preocupou com a educação da criança, do seu filho, menino, e mesmo assim ele estava ali, né, proferindo discurso misógino na internet. Outra coisa, né, sobre, né, a mãe, né, essa importância que a gente dá para, se a mãe criar direito, o filho não fica assim. A gente acaba de novo jogando toda essa carga, toda essa responsabilidade nas costas das mães, né, e pensando ali que a gente ali, né, no Brasil, somos 8, somos não, porque eu não sou, mas tem muitas, né, 11 milhões de mães solos cuidando de toda essa responsabilidade, incluindo, né, criar filhos não machistas. E acontece alguma coisa, ai, cadê a mãe da criança? Pesquisando, né, sobre algumas notícias que saíram, tinha algumas notícias falando, assim, que as mães de alguns adolescentes envolvidos em alguns crimes que aconteceram durante esse ano, estavam sofrendo, né, como fala? Pressão, assim, por parte da sociedade, como se elas fossem as únicas responsáveis pelo que os filhos delas fizeram, né? E a gente também tem que lembrar que a mãe não é a única responsável, a família não é a única responsável, né? Todo mundo, enquanto sociedade, tem ali a sua habilidade na criação desses meninos, né? Então, um pouquinho do que a gente vai conversar hoje, né? E de que forma a gente consegue dividir essa carga para que todo mundo ali faça um pouquinho, porque assim, uma mãe sozinha não vai fazer milagre na vida de nenhum menino, né? Pode ser que a criança ali, né, crescendo, ouvindo várias coisas, pode ser que isso, né, tenha ali algum impacto, porém, né, o que eu vou trazer aqui é que acho que o universo que a gente tem que lutar contra é muito grande. Então, a gente já sabe, né, que na geração Z se concentra ali a maior parte dos homens que acreditam que mulheres devem evitar parecer muito independentes, que acreditam que a esposa tem que ser submissa ao marido, acham que, né, a cobrança é demais para que os homens apoiem a igualdade de gênero. Então, nesse estudo, né, dessa Universidade de Londres, foi onde eles acharam a maior parte de homens que concordavam com essas afirmações, né? Homens até mais velhos tinham, né, uma cabeça mais de não concordar tanto com essas afirmações. E a gente tem visto, assim, né, que tem muitos perfis, né, saiu recentemente na Netflix um documentário falando, né, da machosfera, e você vê que as pessoas que acompanham, né, os influenciadores, né, Red Pill, a maioria são meninos muito jovens, vê assim, né, o jeito de se comportar, o corpo, o rosto, são todos meninos muito jovens fazendo assim nessa, nossa, né, eu quero ser assim, eu preciso ser assim. E aí, falando um pouquinho das definições de patriarcado, são retiradas ali do livro da Gerda Lerner, A Criação do Patriarcado. Então, ela traz no finalzinho até um glossário, né, explicando cada termo, assim, para diferenciar. Então, patriarcado é manifestação e institucionalização da dominância masculina sobre as mulheres e crianças na família e a extensão da dominância masculina sobre as mulheres na sociedade em geral. Então, a gente vê que não é só sobre as mulheres, né? Mas tem essa hierarquia. O homem está aqui
e estamos dominando mulheres, crianças e todo mundo que está ali embaixo. Também tem outro conceito do paternalismo, basicamente, que ela traz ali, é a dominação paternalista, que descreve a relação de um grupo dominante considerado superior. Então, essa dominação, ela não é só estamos dominando, são pessoas ali que se consideram superior, e existe esse grupo subordinado que é considerado inferior, né? Então, você vê que essa hierarquia vai se... Hoje a palavra, gente, só que vai sendo reforçada. Então, na qual a dominância é mitigada por obrigações mútuas e direitos recíprocos. O grupo dominado troca submissão por proteção, trabalho não remunerado por sustento. Então, a gente vê que é um mecanismo que vai ali se retroalimentando. Então, a gente espera certas coisas do grupo dominante e certas coisas do grupo subordinado. E o machismo, né, para fechar, que define a ideologia de supremacia masculina, de superioridade masculina e de crenças que apoiem e sustentem. Machismo e patriarcado se reforçam de forma mútua. E agora falando aqui da definição, né, de masculinidade, né, a gente vive repetindo, a gente não, né, mas a gente vê que a sociedade repete para os meninos, né, seja homem, né, não pode ser fresco, e, né, e trouxe aí até uma imagem não sei quem assistiu esse filme, chama O Psicopata Americano, acho que representa bem essa figura do homem, né? Um homem rico, musculoso, branco, né? Acho que isso é muito importante falar assim, porque o homem ali é o homem branco, não é qualquer homem, né? Tem essa diferença de raça, então é importante a gente ter isso em mente quando a gente fala disso também. Então, trazendo aqui também dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Papo de Homem, eles também realizaram um documentário. Então, no site, depois, né, eu posso até deixar os links, mas tem tanto o link para recomendo bastante para quem quiser assistir. E também tem da pesquisa que foi feita. Então, explica certinho ali todos os dados que foram usados, as metodologias, também dá para acompanhar o documento. Então, a gente vê ali que 85%, né, acreditam que ser homem significa ser bem-sucedido profissionalmente, não se comportar de modos que pareçam femininos, ser fisicamente forte, ser o responsável pelo sustento financeiro da família, não expressar as emoções e dar em cima das mulheres sempre que possível. Então, ali a gente vê que tem muita gente que é um número expressivo de homens concordando, né, com essas afirmações sobre, né, ser homem. E existe também outro conceito, que é a caixa do homem. Que aí, dentro da caixa, o que o homem pode ser? O que cabe ao homem? Ser forte, ser durão, ser intimidador, ter tudo sob controle, ser respeitado, ser atlético, ter poder, ser rústico, né? Não pode, né, ser muito arrumadinho, porque isso começa já a puxar para um lado mais feminino. Ser grande, macho, provedor, ser rico, ter esse comportamento mais sexualizado, né? Não responder a ninguém, não mostra fraqueza. E fora da caixa tem ali os comportamentos que devem ser evitados. Mostrar fraqueza, afeminado, trouxa, fresco, menininho da mamãe, viado, bicha. Então a gente vê assim que existe muito essa coisa, precisa ser assim. Senão, aí a gente vê, né, a misoginia, homofobia, transfobia, tudo reproduzido, né, nesse comportamento. E tudo isso acontece, né, ao longo da vida ao longo de toda a vida do homem. Então, tem um livro também que eu li há um tempinho, Os Meninos São a Cura do Machismo. E nesse livro, a Nana Queiroz, ela vai compartilhando também, né, alguns dados de uma pesquisa que ela fez, e ela compartilha também alguns depoimentos, né. Um deles é do Guilherme, que fala que o mundo masculino é cheio de desafios, do tipo, faça isso, senão você não é homem. Então, todo esse discurso que a gente viu, né, precisa ser nessa caixinha aqui. Opa!
precisa estar dentro dessa caixinha. Saltar grandes alturas, ficar com garotas, sair na porrada com outra pessoa, acelerar a mais de 120 km por hora, ir no puteiro, usar drogas. Então, a gente vê muitos comportamentos, né, também, que são perigosos, né, são arriscados. A gente sabe que homens acabam morrendo mais também por conta disso, porque isso é incentivado, esse comportamento é incentivado. E começa lá quando eles são bem pequenininhos, né, nesse documentário, né, do Silêncio dos Homens, é legal assistir porque traz a perspectiva de, desde a criança muito pequenininha, homens de várias classes sociais que vivem diversas realidades, de pais, de educadores, então é legal assistir por conta disso. Então, né, uma das pessoas que fala ali é uma coordenadora de educação, que ela, do Instituto Alana, que ela fala, né, que a gente tolera os meninos sujos, essa tolerância é menor com as meninas. Com os bebês e meninos negros, a espera é ainda maior, são os últimos a serem cuidados. A gente corta expressões de carinho dos meninos, espera que eles sejam ativos, controladores e contidos. Então, ali na educação infantil, a gente já começa a cortar, né? O menino vem para abraçar, ela fala, né? Ah, em vez de abraçar, você já vem dando a mão para, sabe, bater, né? Não tem essa coisa do afeto, do abraço, do beijo. Então, a gente já vai ensinando para esses meninos, desde muito pequenos, que, né, homem não fica se tocando, não fica demonstrando afeto, não tem essa proximidade do corpo, não pode falar que gosta. Não... Então, com esses pequenos atos, a gente vai cortando esses comportamentos dos meninos, né? Sinalizando para esses meninos que, olha, não é assim que o menino faz, é dessa forma. E para quem quiser, vou falar assim, mergulhar mais nesse assunto, né, dos meninos negros, principalmente, a Jussara Santos, nesse livro Democratização do Colo, ela fala justamente dessa diferença, e é assim, é de cortar o coração, gente, esse livro, que fala assim que desde bebezinhos, os meninos negros são os últimos a serem cuidados, que eles ficam sujos por mais tempo, tem mais assadura, são comentados, as professoras acabam comentando mais sobre o cheiro, às vezes, das fezes desses meninos. O cheiro é igual, mas elas só vão comentar quando o menino é negro. Ai, do menino negro vai ser mais fedido, não importa o cheiro que tenha, pode cheirar flor, elas vão dizer que são mais fedidas. E tudo isso por conta desse racismo institucional que a gente sabe que existe, né? Então, ela traz dados de outras pesquisas, apresenta os dados que ela também pesquisou em algumas creches de São Paulo, e acho que é interessante, assim, saber, né, porque é uma construção que vem desde o berço, né, eles estão ali ouvindo isso, né, a realidade que as outras crianças também, né, estão observando é que isso, ai, não, os meninos negros têm menos valor, os meninos podem ficar por último, né, não precisam ser cuidados, né, então acho que até que, né, mesmo quando verbalizam sentir medo, ainda assim eles recebem menos colo. Então, assim, o que é que a gente está ali reforçando para esses meninos? Não adianta ter medo, não adianta estar sujo, não adianta ter assadura, não adianta estar triste. Vocês têm menos valor. Os sentimentos de vocês não importam. Então, tudo aquilo que a gente viu ali, né, alguns slides atrás, é reforçado ali desde pequenininhos com as nossas atitudes. Aí, né, saindo ali, à medida que eles vão crescendo, né, as atitudes dos pais, da sociedade também vão demonstrando que brinquedos de menina, eles não podem gostar, boneca, né, eles não podem brincar, aversão ao rosa. Então, além de aprender que eles, né, não podem demonstrar emoções, também vão aprendendo aos pouquinhos que coisa de menina é eca, né? Eles têm que, não podem gostar. Então tem essa aversão ao rosa, coisas fofinhas, né? Saiu, né? Não sei se, acho que vocês devem ter visto, né? Esse pai que saiu criticando a mãe, ai, porque o pai tem que estar presente, senão a mãe vai lá e bota a orelhinha de coelho no menino. Meu filho nasceu macho, não pode usar essas coisas. Então, a todo momento, esse menino está ouvindo. Isso aqui não é coisa que eu posso fazer. Isso aqui não me pertence. Isso aqui eu não posso gostar. O feminino é ruim, o feminino é menor, tem menos valor.
E aí também a gente está cercado ali de personagens. Esse aqui são os personagens preferidos do meu filho, ele tem quase 5 anos. E aí coloquei, quando ele viu esse slide, ele achou o máximo, até ali todos os personagens preferidos dele. E aí a gente vê, né, que os personagens, né, que é difícil lutar contra isso, porque eles vão se interessando e vão chamando atenção, e por mais que a gente mostre outros valores, isso acaba sendo muito forte, porque eles também, os amiguinhos estão falando, eles estão, né, inseridos nessa cultura, e a gente vê que os personagens são musculosos, são rápidos, são destemidos, né, tem essa coisa da modernidade também, né, nos robôs, tem essa coisa da liderança, e aí o que eu tento trazer até em casa é ó, e as meninas? O que as personagens femininas fazem? Ah, mas por que que ela não gostou disso? Olha, ela também liderou naquele episódio, não foi legal? Ela também tem esse conhecimento. Mas mesmo assim, é muito pouco. Então, assim, eles são, assim, bombardeados por essas informações a todo momento. E aí, voltando ali para essa pesquisa, né, que eles fizeram com os homens, né, 57% concordam que aprenderam desde a infância a não expressar as emoções. 7 em cada 10 concordam que foram ensinados a não demonstrar fragilidade, e apenas 2 em cada 10 falam que tiveram exemplos práticos de como lidar com as emoções. Então, a gente vê assim que isso tá muito fraco, porém, acho que mais, eu não sei se eu trouxe acho que eu não, acabei não trazendo, mas isso tem dado uma leve melhoradinha, apesar de estar bem ruim. E existe até um termo, alexitimia. Não sei se a Ana sabe, a Ana que entende, né, mais essas coisas, mas essa inabilidade de colocar os próprios sentimentos e emoções em palavras, né? Então, essa coisa que a Ana, né, traz aqui pra gente, me ensinou bastante. 80% dos homens norte-americanos, eles sofrem dessa condição, alexitimia. Não conseguem falar sobre as emoções, não conseguem nomear o que sente. Então, a gente vê que eles estão muito distantes disso, né? E eu estava mostrando essa apresentação até para o meu filho mais cedo. A gente começou a falar que se você consegue lembrar de coisas, de sentimentos que você sente, e aí ele foi falando aí tristeza, raiva, alegria, angústia, medo. Então, eu vi assim que ele, apesar de, né, ser pequenininho, ele foi nomeando vários sentimentos, várias emoções. Então, a gente vê, né, que existe, não é uma inabilidade, né, dos homens de aprender a ter emoções. É só uma coisa que não foi ensinada e quando a gente ensina, isso pode mudar muita coisa. Trazendo essa perspectiva também dos homens trans. Lan Matos, ele é coordenador nacional do IBRAT, Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. E uma fala assim que me impactou bastante foi essa, uma coisa que notei que parei de fazer quando cheguei nessa masculinidade foi que eu parei de chorar. Então, mesmo assim, né, sendo um homem trans, chegou uma hora que ele notou, eu parei de chorar, eu não choro mais, né? Chorar não é permitido para nenhum homem, né? Não, não posso demonstrar essa fraqueza, né? Então, isso acaba sendo um fardo até para homens trans. A solidão também, né, que é muito grande. Em homens de até 17 anos, 1 em cada 4 afirmam se sentir solitário sempre. 37% nunca conversou com ninguém sobre o que significa ser homem. E 20 anos é a média que demoram a contar para alguém que sofreram um abuso sexual. Então, é um silêncio muito longo, são 20 anos aí. Então, essa pesquisa, né, do Instituto Papo de Homem, traz assim, que os homens sofrem sim, mas eles sofrem calados e sozinhos. E aí, trazendo um estudo chique, gente, da Nature, que relaciona, né, essa solidão a comportamentos, a visões mais conspiracionistas quando são adultos. Então, pessoas que viveram uma adolescência muito sozinhas são muito mais propensas a acreditar
em ideias conspiracionistas. Então, é muito mais fácil eles caírem, né, nessas redes de red pill, de misoginia, de ódio, né, outros grupos, porque no estudo eles falam mais certinho, né, mas, de certa forma, deixa eu falar, tá mais para frente que tá. De certa forma, se relaciona a a falta do apego seguro, porque eles não tiveram isso, e o que essas redes proporcionam? Pertencimento, alguém acredita em mim, faço parte, né, de um grupo. Então, de certa forma, oferece uma coisa assim, eu sei uma coisa que ninguém está sabendo. Então, assim, traz esse pertencimento muito forte, uma coisa que faltou durante a vida inteira. Dados de suicídio também. Eu acho que eu coloquei esses dados, os dados estão errados, gente. Aqui, a fonte é Ministério da Saúde. Depois eu dou uma corrigida. Mas são dados do Ministério da Saúde de 2000 e agora, 2019 ou 21, não lembro direito. Mas falando, né, que 77,8% dos suicídios registrados, não, 2021, tá aqui, são de homens. Já é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos. E questões relacionadas ao trabalho e à renda são aspectos culturais importantes. Para quem quiser, né, procurar certinho, dá para procurar no site do Ministério da Saúde os boletins sobre suicídio, acho que é o número 55, número 4, não me engano, volume 55, número 4. Mas tem no site, dá para procurar ali na barra de busca, aí traz também toda a análise. Uma frase aí do Jung, que a violência dos homens com relação às mulheres pode ser reflexo da violência que os homens exercem sobre eles mesmos. Então, todo esse silêncio, toda essa repressão, toda essa solidão que eles vivem, acaba, né, de certa forma, se externalizando na forma de violência contra as mulheres, né? Por conta de todo esse pensamento machista, patriarcal, que a gente viu ali no começo. Então, a gente vê, assim, casos de violência, assim, né, para todo lado. Trouxe aqui do cachorrinho orelha, aqui de Floripa, que foi uma coisa, assim, que acho que teve impacto muito grande, aconteceu bem pertinho de casa e ganhou o mundo. Esse caso do Tenente Coronel também, que assassinou, né, a companheira. E o discurso que ele traz, né, de sou macho alfa, provedor, você tem que ser submissa. Essa trend também que saiu horrível, né, falando, ai, caso ela diga não, e, né, esses homens trazendo formas extremamente violentas de reagir. E a gente vê, assim, que educação, inteligência emocional, né, mandou lembranças. E trazendo aqui, né, lembrando aqui, né, o nosso lado. Essas coisas acho que provocam bastante comoção por nossa parte, acho que principalmente de nós, mulheres, né? Mas lembrando, né, que a autenticidade não é uma aspiração abstrata, né? Uma fala aí do Gabor Maté, acho que é um mestre para muita gente aqui. Um simples luxo para aquele pessoal esotérico que se interessa por autoconhecimento. Assim como apego, ela é um impulso enraizado no instinto de sobrevivência. Então a gente vê que toda essa construção da masculinidade como está hoje, ela, né, exclui totalmente a autenticidade. Então a autenticidade dos homens hoje está assim, em frangalhos, está toda quebrada. Então, na hora da gente pensar, né, na nossa atuação, lembrar disso, né, a autenticidade, como a gente resgata essa autenticidade. E aí, falando um pouquinho da internet, que acho que, né, tornou tudo um pouquinho mais complexo. O Jonathan Haidt, no livro, né, Geração Ansiosa, traz esses conceitos de agência. E eu me pergunto um pouquinho se essa atividade de agência, né, que a gente fala que os homens desejam, né, tem esse interesse, né, mais forte do que as mulheres, é por conta dessa construção cultural, ou se existe alguma coisa mesmo, né? Até hoje eu não achei nada que desse mais embasamento para isso.
Mas ele fala, né, que em 2010 o mundo digital começou a oferecer aos meninos mais possibilidades de exercer atividades voltadas para a agência, que tanto desejavam, como explorar, competir, guerrear, dominar habilidades e assistir pornografia cada vez mais pesada, tudo numa tela que cabe no bolso. Essa atividade, né, voltada para a agência, o Jonathan fala que é uma... Os homens têm mais interesse, né, nessas atividades voltadas para a agência, né, nesse agir, e as mulheres, né, são mais voltadas a atividades mais relacionais. E ele também traz um conceito do segurismo, que por conta, né, de crescente violência no mundo, a gente acabou bloqueando um pouquinho essa vontade, essa possibilidade de agência dos meninos. Eu acho que de certa forma, de forma geral, né, porque as crianças hoje em dia crescem com muito mais vigilância, podendo fazer menos coisas, né, sozinhas, os parquinhos são mais pensados, né, a segurança vem sempre, o segurismo é trazer sempre a segurança em primeiro lugar. Então, materiais que são lisos, que não têm pontas, que são, né, redondos, bordas arredondadas. Então, a gente tirou todo o risco que poderia existir, e isso também acaba trazendo uma certa consequência, porque pensando, né, que uma criança brincando na natureza, alguns riscos vão ter, vai ter um galho que é mais pontudo, vai ter uma pedra que é mais escorregadia, então ela, pensando na criança interagindo com a natureza, ela tá ali correndo alguns riscos, mas ela vai aprendendo qual que é o limite, né, onde ela consegue ir, né, se eu pegar o galinho assim mais pontudinho, eu posso me machucar. Se eu pular numa pedra que é assim, eu posso escorregar. Então, ela vai aprendendo e o corpo dela vai, né, também se desenvolvendo, vai aprendendo com isso. E isso também ajuda a construir a autoestima e a confiança dessa criança. Então, ela vê, não, eu consigo, né, aprender com o meu corpo, eu consigo aprender, né, quais são os limites, eu consigo aprender até onde eu consigo ir. Quando a gente tira todo, né, os possíveis riscos, ela fica sem, né, é tudo muito previsível. Então, essa crítica ao segurismo que ele traz é por conta disso, a gente, né, tirou tantos riscos que a criança não consegue mais aprender para além disso, né, então por isso que é tão importante a criança brincar em ambiente externo, brincar na natureza, ter uma certa autonomia para fazer as coisas, então é importante a gente incentivar que as crianças façam coisas não sozinhas, né, mas que a gente permita que elas possam explorar, né, de forma livre, né, de forma segura, porém sem tirar todos os riscos que estão ali, né, pode ser que alguma coisa caia, pode ser, mas vai cair um copo de vidro, um copo de plástico, né, ou alguma coisa que não quebre. A gente também, né, não ter tanto esse medo de que alguns acidentes podem acontecer, mas a gente pode amenizar esses riscos. De forma a apresentar os riscos sem, né, tirar totalmente a agência da criança. E aí, né, ele traz ali que os meninos acabaram, né, encontrando, né, esse mundo que eles não tinham, não encontravam aqui no offline. E somado isso, né, toda essa solidão, essa falta, né, de contato, a impossibilidade de demonstrar emoções, ao não pertencimento, eles acabaram encontrando no mundo online. Porém, no mundo online está ali dominado por algoritmos, né, que são programados, né, e a gente sabe que, né, o algoritmo não está preocupado com o bem-estar, está preocupado com engajamento, com gerar dinheiro, gerar lucro. Então, se mostra que os meninos estão engajando em assuntos que, né, estão ali, que fornecem risco, como pornografia, violência, misoginia, eles veem que isso acaba engajando de alguma forma, e esses conteúdos também são criados de forma que eles, né, prestem atenção naquilo,
eles vão oferecer, não, toma aqui, porque isso aqui vai gerar lucro para mim, né? Não está preocupado com bem-estar, com saúde, está preocupado em gerar lucro. Então, é um mundo totalmente fora de controle. E aí a gente tem essas relações descorporificadas, né? Não tem físico, é assíncrona, não tem fricção, não tem dificuldade, é tudo muito fácil, muito lisinho, corre tudo muito, e é tudo muito desenhado para acontecer assim, né? Nossa, vai que vai. Isso, né, pensando, né, em crianças e adolescentes que ainda estão com o cérebro se desenvolvendo, isso acaba trazendo essas consequências que a gente tem visto, né, dos meninos, né, muitos viciados em pornografia muito cedo, com esse olhar mais desensibilizado para a violência, buscando, né, se identificando com esses grupos extremistas. Então, acho que uma realidade nova que a gente está tendo que encarar e também tem que ter isso em mente na hora de educar, né, não esquecer também de levar para as famílias que a gente está conversando, que, olha, existe esse risco, como que a gente faz, né, para mitigar isso, para essas crianças, no momento que elas forem acessar, saber que existe isso, né, ou que momento que é mais adequado ou não é adequado. E aí falar, né, da importância da nossa atuação. E é difícil mesmo, é um problema complexo, né? Por complexidade, entende-se aqui um sistema composto de muitos elementos, camadas e estruturas, cujas inter-relações condicionam e redefinem continuamente o funcionamento do todo. E a gente tem que aceitar que o nosso desafio é complexo. Talvez a gente não consiga atuar sozinha, a gente vai precisar ter outros conhecimentos, ter outros profissionais atuando junto. É importante também que a gente também, né, chegue junto de outros profissionais, porque a gente, de certa forma, está ali meio que amarrando algumas pontinhas. Então, a gente está ali na relação com a família e na relação com outros profissionais, trazendo essa visão, né, da importância do desenvolvimento cerebral, do desenvolvimento da criança, da importância das relações, né, eu acho que principalmente aí, né, de que forma que a gente consegue fortalecer essas relações, pensando que a gente está num mundo, né, que está em constante mudança, que vira e mexe, tem um desafio novo surgindo, então pensar que o nosso desafio é complexo e, enfim, acho que vai necessitar bastante dedicação, conversa, e aí a gente, gente, confesso que essa parte eu acabei fazendo meio corridinha, porque a vida estava meio corrida aqui fora, né, mas assim, eu trouxe alguns pensamentos, porque eu acho que a ideia também é a gente refletir de que forma que a gente pode contribuir, né, para as famílias, né, a gente sabe que a gente pode ajudar promovendo educação emocional, né, antes de tudo, né, isso já cria esse ambiente seguro para os meninos se expressarem, para a conexão, né, entre os familiares acontecer, para ele ter essa segurança dentro de casa, levar consciência digital, para a gente usar as telas com, né, mais segurança, isso envolve, né, levar também educação sexual, falar dessa importância, a gente precisa discutir esses temas, né, entre os meninos, entre as meninas também, incentivar a participação masculina, né, não só do pai, mas de outras figuras masculinas que essa criança tem dentro de casa, um padrasto, padrinho, avô, sabe, quem são essas figuras, né, e mostrar, olha, essas figuras são muito importantes, porque elas também elas são seus exemplos de masculinidade para esses meninos. Eles estão sendo, né, exemplos saudáveis, que eles estão, né, representando, né, nesse cuidado, eles estão presentes, e além disso, né, quando a gente tem esses homens presentes, a gente reduz a carga materna também, né, que sempre tão pesada para cima da mãe, e ajudar a criar um pouquinho desse equilíbrio dentro das famílias, né. E não sei, alguém quer acrescentar alguma coisa? Que eu acho que aqui é o momento da gente pensar um pouquinho, né, o que a gente pode fazer. Microfones abertos Eu para quem quiser queria. fazer perguntas. Não, eu Vai só queria levantando só. a mão. Tudo bem?
Obrigada, Aí, Mayumi. Sabe que Mayumi era o nome da minha. Seria, né? Uma das sugestões que veio aí para ser o nome da minha filha. ah, é? E a gente acha lindo esse nome. Ah, obrigada. E aí no fim ficou Maia. Mas a gente considerou Mayumi também. Eu queria só eu queria agradecer, foi muito, muito legal. Apesar de eu às vezes estar olhando para o lado, não estava prestando atenção. É, e eu queria compartilhar uma coisa que eu fui na palestra do Max Piangeres, Uhum. e ele falou assim, e falou muito sobre a paternidade, né? E daí eu aproveitei e levei meu marido junto, né? E aí uma das coisas que ele falou, que eu até já acabei falando em algumas das minhas sessões com as minhas clientes, porque eu achei muito interessante, o lado do homem, né? É óbvio que a gente tem aí, né, o patriarcado e tal, né? Que tudo muito bem colocado aí por você. Mas uma das coisas que ele falou, e eu nunca tinha pensado por esse lado, é que o homem, ele, desde pequeno, ele não pode sentir, né? E ele fala qual é a única qual é a única emoção permitida desde sempre. Ele não pode ficar triste, ele não pode chorar, porque menino não chora. Ele não pode ficar alegre, porque, tá muito alegrinho, esse menino aí. Né? Pode, né? Tá muito alegrinho. Que é isso, né? Ele não pode ficar com nojo, porque, tá com nojinho. O que é? Você virou Frescura, né? menininha? Frescura, coisa de menina. E aí, medo. O homem não tem medo. Então, a única emoção permitida é a raiva, Raiva. que sempre foi permitida. Então, o que ele pode sentir? É a raiva. É a E isso, raiva. eu fico até arrepiada, porque eu nunca tinha pensado por este ponto, assim, sabe? E isso é muito louco, porque é verdade, ele não pode sentir. Desde pequenininho, eles foram ensinados que eles não podem sentir. E aí você começa a ver, eu, pelo menos, né, eu começo a ver na minha família, nos homens da minha família, nos mais velhos, principalmente, que tem aquela coisa, né, aquela raiva, aquela agressividade. E, ó, meu pai sempre falou, nunca chorei na minha vida. Exato, Ariadne, a minha não pode sentir raiva. Sim. Uhum. O outro lado, né? Mas, e aí você fala, cara, é a única emoção que ele pode sentir, ele não pode chorar. E meu pai sempre se orgulhou, sabe? Pai, eu nunca chorei. Eu só chorei uma vez quando meu melhor amigo morreu. Eu acho que, gente, que horror, sabe? Tipo, e acho que é a única vez que eu vi. Forte, né? Porque eu nunca chorei. Não, então, e a primeira vez que eu vi ele chorar foi quando um dos melhores amigos dele morreu mesmo. Eu tinha, acho que, sei lá, uns 15 anos, mais ou menos, e aí ele foi me buscar na escola e ele estava muito emocionado, né? E nem foi um grande choro, foi só algumas pequenas lágrimas, assim, né? Ele falou assim, o Amaral acabou de morrer, ele estava doente, eu fiquei muito triste. E ele começou a chorar, eu falei, nossa, meu pai chora, sabe? Tipo, olha isso, eu tinha 15 anos. Então, assim, como é importante essa permissão do sentir, né? Tanto para as meninas, mas para os meninos também, né? Que nunca. Eu não sou mãe de menino, eu acho que deve ser um super desafio. Eu sou mãe de menina. Imagino que menino deve ter, assim, algumas coisas extras aí, né? Em relação à emoção. E aí vem essas coisas, né? Que nem você colocou, que vem na verdade, eu tive aqui do outro lado, né? Das brincadeiras de menino, dos personagens de menino. Então, o menino não pode gostar de princesa. Outro dia, minha mãe falou assim: a minha mãe não, a minha filha falou: mamãe, menino pode fazer balé, né? Aí eu falei: pode, se ele quiser, ele pode fazer. Menina pode fazer qualquer coisa, e menino pode fazer qualquer coisa. E aí, só que em contrapartida, outro dia também ela veio e falou alguma coisa assim: não, mas isso ela falou mesmo, agora eu lembrei. Ela falou: menina, é porque eu sou mais. Menino é mais forte. E eu falei: Eu não. já ouvi isso dentro de casa. Aí eu falei: menino, não necessariamente. Você pode ser mais forte que o seu amiguinho. Eu falei: Maia, você é muito forte.
porque a minha filha, ela é realmente muito forte de pegar as coisas, sabe? A gente sempre incentivou ela, desde pequenininha, se ela tinha força e não estava machucando, dela pegar o que ela quisesse, sabe? Garrafas de 2 litros, não sei o quê. Nunca falei, não, é pesado. Então, é verdade, eu tenho um vídeo dela, tipo, de 1 ano, pegando uma garrafa de 2 litros, assim, saindo da mão. E eu deixava, porque não estava machucando. E assim, o médico falou: se não está machucando e ela sente que ela consegue, tá tudo bem. Então ela é forte. Então, e aí, menino tem essa coisa de lutinha, não sei o quê. Ah, mas tem que tomar cuidado, né, mamãe? Porque menino é mais forte. Aí eu, não, você pode ser mais forte que seu amiguinho. E isso são coisas que vêm, sei lá, da escola, eu acho, porque não vem daqui de casa, né? Então, como é importante a gente fazer esse reforço né, dentro de casa, né? Mas o que eu queria trazer, na verdade, era o lance das emoções, é que eu acabo indo se deixar falando infinito. Mas, obrigada, eu queria só fazer esse complemento das emoções, porque eu preciso compartilhar, e sabe quando você fala, gente, é muito lindo isso? Eu queria compartilhar isso. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. E falando dessa coisa, né, das emoções, também eu tirei aqui, que ia ficar meio longo, mas é importante também que nós, mulheres, que a gente também, né, permita que esses homens expressem, que muitas vezes o nosso olhar também, né, machista, que a gente também tá, né, mergulhada nesse caldo. A gente às vezes, né, fala, não fica choramingando, não, já passou. A gente acaba Uhum. desincentivando, né, os homens que estão ao nosso redor a ficarem tristes, a expressarem outras emoções, né, que não sejam raiva, né, que sejam uma decepção, uma frustração, uma tristeza. Então, é importante também dar esse lugar assim, de modo, tá, se expressa, não de ficar, ok, né, bota mais uma carguinha nas minhas costas. Então, acho que é importante fazer essa diferenciação. Ok, você pode se expressar, mas, né, eu estou aqui para ouvir-te, né, dar suporte, não estou aqui para resolver o seu problema. Então, é importante que a gente também não carregue para a gente mais, né, essa responsabilidade. Com certeza. Rose? Pronto. Primeiro, obrigada, viu, Mayumi? Super, super importante. E eu vou falar do ponto de vista de estar fora do Brasil e a diferença cultural que existe nisso tudo, né? Você falou agora, né, de mulheres sendo machistas, e eu não tinha noção do quão machista eu era quando eu vim para cá. Entre indas e vindas, eu estou aqui na Inglaterra por 20 anos, né? E, quando eu vim para cá, eu era rata de academia, estava com corpão, estava toda. E a primeira coisa que eu estranhei, porque as calçadas aqui você pode andar de salto em calçadas, foi sair toda gata e ninguém mexer comigo. E eu falei assim: opa, oi? Como é que eu tô? E Nossa, é muito aí, verdade isso. eu fui percebendo Sim. isso que a gente traz, né? E a diferença aqui é que os meninos, eles não mexem com as meninas. As meninas, elas podem se vestir do jeito que for, elas podem estar de saias curtíssimas, do jeito que elas quiserem se vestir. E os meninos não mexem. É assim, então tem isso. Eu tenho notado que está mudando. Não vou falar que não, mas está mudando. E uma outra coisa que eu queria falar, e que você trouxe até em um dos slides, que eu sinto que hoje em dia está muito pior, né? Eu tenho 60 anos e eu sou vítima de violência doméstica dentro do casamento, do meu primeiro casamento. Então, isso há 40 anos atrás, né? Mas era tudo muito velado, era tudo muito, né? Mas não é só pelo fato de ser velado naquela época. Eu sinto que hoje tá muito mais forte, tá muito pior, né? E aí eu queria falar de uma outra coisa, assim, o meu neto, e aí isso
caracteriza aí a diferença na cultura. O meu neto veio para cá com 8 anos, e ele veio com essa raiva que a Thaís comentou, ele veio só com a raiva para cá. Então, ele veio, ele teve que morar aqui por circunstâncias, né, de saúde da minha filha, e aí ele ficou estancado aqui, por causa da pandemia. Mas o que aconteceu? No início ele tinha muitas crises de raiva na escola, porque ele não conseguia se comunicar em inglês. Mas quando ele começou a se comunicar, ele fez amigos. E no Brasil ele sempre sofreu bullying. Porque ele é uma criança típica. E aí ele fez amigos. Só que chegou uma hora, quando acabou a pandemia, ele quis voltar e foi morar com a minha filha novamente. E ficou um tempo e voltou a sofrer bullying, né, no ensino médio, e hoje ele mora novamente aqui comigo, tá no college. E aconteceram alguns episódios, mas teve um que marcou bastante para mim, que mostrou a diferença. Claro que a família, né, está sempre em cima e orientando, né, e falando, mas o fato dele ter sido raised, né, ele cresceu aqui, praticamente, né, ele passou, né, essa idade dos 8 aos 14 anos, ele passou aqui, ele aprendeu a gentileza, ele aprendeu a respeitar, né, e ele foi numa festa com os amigos, quando eu estava morando aí no Brasil, e ele começou a perceber que os amigos estavam ficando todos bêbados, e uma das amigas deu quase PT, né, e ele, assim, era cedo ainda, ele falou assim, não, eu vou te levar embora. E ele pegou a menina, ele falou assim, eu não posso te deixar aqui, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, ele foi e levou a menina para casa. Depois a mãe ficou com raiva dele, porque ela não sabia da história direito, né? Ficou com raiva dele ter levado a menina para casa bêbada e tudo, mas isso mostrou para mim que ele aprendeu, assim, valores importantíssimos, né? Nesse sentido, né? Então, eu fiquei muito orgulhosa dele. E aí, é isso, é o juntar, é a escola, né, é o ambiente e é a família, né, no geral. Tudo isso influencia. Com certeza. Eu Obrigada. trouxe aqui até a família, escolas e a sociedade, né? Acho que todo mundo tem um papel muito importante. Aí cada um, né, tem o seu papel, mas a melhoria só vai acontecer quando ela acontecer no coletivo, quando cada um tiver ali, né, dando esse suporte, né, dando opção para esse adolescente, para essa criança não ficar sozinha, para ela ter autonomia, para ela ter segurança e fazer essas coisas com segurança, né? Porque não adianta falar que, não, eu quero que meu filho tenha autonomia e vá andando para a escola, porque ele já consegue. Tá, mas aí não tem sinalização direito, né? As pessoas não respeitam, né? Sei lá, não tem ciclovia, que seja. Como que isso funciona, né? Então tem que ser um trabalho de todos, né? E acho que ter esse discurso, né? Que acho que é uma coisa muito importante que a gente passe e cobre, né? Esses profissionais, os pais, professores, é falar, olha, gente, a gente tem que começar a ser menos tolerante com não intolerante com comportamento, mas com o discurso que está por trás disso, né? Esse comportamento de beber demais, né? Da onde vem, né? A gente não pode ficar, não, é coisa da idade. A gente, cara, o que está acontecendo? Por que esse adolescente está se comportando assim? Por que ele está se colocando em risco? Porque, né, está precisando disso para sentir alguma coisa aqui que ele não está, né, sendo suprido, que ele está buscando, né, em bebida, em festa, em comportamentos arriscados. O que está acontecendo? Então, a gente, né,
trazer esse olhar para as famílias, para os profissionais, para a política, porque isso tudo está passando e a gente está vendo, né, que o buraco está ficando mais fundo. Cada vez mais embaixo, né? Uhum. Fê, pode falar. Obrigada, Mayumi, maravilhoso aí as suas... Você trouxe bastante referências aí, eu falo, muito importante, né? Eu queria só compartilhar aqui um pouquinho, eu tenho um adolescente e que ele foi criado, sabe, não só podendo chorar, mas também indo em psicólogo, que é outro tabu, né? Então, assim, ele tem uma naturalidade muito grande para ir em psicólogo, sempre quando ele precisa, quando chegou em fase da adolescência, uma situação ou outra, quando a namorada largou, filho, acho que se você precisar de ajuda, né? E ele precisou, ele fala, ele vai tranquilamente. E ele, na faculdade, passou uma situação agora há pouco tempo, que foi com um professor e que ele ficou com muita raiva e ele trancou o choro por conta da questão mesmo do social. Mãe, como é que eu ia ficar com ele todo vermelho, né? Então, assim, é uma luta muito grande, porque a gente, como você trouxe, né, Mayumi, essa questão da gente fazer o nosso papel enquanto pais, enquanto família, é necessário, fundamental e importante. Só que aquele social de dentro da escola, do que eles ouvem ou do que eles vivem, em todas as relações, em todos os lugares, que está muito presente, muito enraizado ainda na nossa sociedade, pesa demais, pesa para além daquilo que a gente proporciona para eles, nesse contexto todo, né, que ainda tem redes sociais, então a gente pode cuidar, ainda assim a gente tem essa dificuldade para que os nossos filhos possam também ser essa potência e eu falei para ele nessa conversa, né, e motivando ele, encorajando ele, eu falo, filho, você tem muitos lá que querem chorar e não choram por causa disso, e você fazer isso, eu sei que é difícil no meio de todos, né, eu me expor, eu me deixar em vulnerabilidade de que eu estou com raiva, eu choro, eu posso sentir, porém, abrir portas para outras que também estão com vontade de fazer isso e ficam segurando, eu falo, né? Mas a gente sabe que não é fácil. E era isso, eu queria só contribuir com isso, eu falo do quanto que é importante o nosso papel, importante esse trabalho todo, né? E a gente focar nas famílias, mas principalmente a gente conseguir fazer transformações maiores dentro de escolas, principalmente, que são os ambientes de maior convivência, Sim. né? Que vai das crianças para os adolescentes e que vai para o social. E eu acho que é isso, que, né, puder pegar para todo lado aí, gente, vamos que precisa. Né? Eu acho que nas escolas, né, é importante também porque os professores são figuras também, né, de referência para essas crianças. Então, ter um professor, principalmente homem, que permite lá uma criança a demonstrar um sentimento, permite chorar, é uma coisa muito significativa, né? Parece uma coisa assim pequena, mas é uma coisa muito importante, né? Imagina aquele menino podendo se expressar, saber que, não, o professor está aqui, ele vai, né, me proteger, vai me acolher, vai me ajudar. Então, isso traz muita diferença, até porque, às vezes, a criança não tem isso em casa, não tem essa figura, né, em casa. Então, ela encontra na escola. A gente vê que, às vezes, a escola é um lugar muito importante para a criança, principalmente para famílias que, às vezes, estão em vulnerabilidade. Então, a gente sabe, né, que, né, tem muitas famílias que o pai não está lá presente, mas existe um professor, existe uma figura ali que pode ser essa diferença. Então, levar nessa consciência emocional, essa educação, né, sobre gênero, por que que é importante a gente não ficar rotulando, por que que é importante a gente incentivar, né, conversar sobre emoções com meninos, com meninas, sobre respeito entre os gêneros, entre si, né, falar sobre bullying, é muito importante levar isso para a escola, porque esse discurso acaba, né, englobando ali as principais convivências da criança, e quando a gente leva, né, também para fora, a gente termina, né, de fechar esse escudo que vai proteger, né, o desenvolvimento saudável, emocional das crianças, né, porque elas vão poder, né, sentir em casa, vão poder sentir na escola, vão ter espaço, né, para conviver e não ficar enfiado em tela, não vão sofrer, né, violências físicas fora, os pais vão ter um pouco mais de tranquilidade,
tem opção, né, de lazer, então tem que ter opção, não só, né, em bairros bons, mas bairros de periferia também, porque, principalmente em bairros de periferia, porque a gente sabe o quanto isso, né, traz diferença, assim, quando você vê que, às vezes, é o que faz a diferença para um menino que, né, nasceu na favela, ou que nasceu num bairro mais pobre. Então, às vezes, ter esses programas, né, de esportes, música, isso acaba salvando muitas vidas. E acaba, assim, melhorando não só para a pessoa, né, que teve a vida melhorada, mas para todo mundo, porque a violência vai diminuir de forma geral. E aí, trazendo aqui umas faíscas de esperança, né? A gente viu, né, que o Senado agora parou misoginia, é o crime de racismo. Então, acho que estamos aí caminhando, né, por um pouco mais de segurança, para um pouco mais de consciência, apesar de muita gente ter falado muita besteira, né, em torno do tema. Mas acho que também ajuda a trazer, né, o tema para discussão e falar o que é a misoginia, né? Por que a misoginia mata? Por que é importante que a gente olhe para isso, que a gente combata, né, esse ódio contra as mulheres. E aí trazendo ali a importância do professor. Acabei me deparando ali com os perfis de professores que trazem esse olhar crítico para esse é um professor de educação física, e nesse post ele estava falando, não, as meninas também têm que estar ali jogando bola. A quadra é um lugar de meninas. Tem uma pesquisa que fala, né, que as meninas, às vezes, a maioria fica ali, né, nos cantinhos, e a parte ali de esportes, da quadra, são ocupadas majoritariamente pelos meninos. Então, até na escola, a gente vê que, os meninos pertencem a esse lugar, a jogar bola, a se trombar, e até a gente vê, né, que às vezes o esporte, o futebol, é o único lugar ali que eles se permitem se tocar, estar em contato físico um com o outro, porque, né, abraçar, né, fazer isso fora da quadra, não, isso é coisa de bicha, não pode, né? E ele traz esse olhar crítico de falar, não, é importante conviver, é importante respeitar as diferenças, esse é um espaço que precisa ser dividido. Passando aqui, né, outro professor, esse de música, no caso, acho que a Sheili até que compartilhou uma postagem dele falando sobre, trazendo ali, né, uma cantiga de Niná, de um país africano, e mostrando a importância do cuidado, né, né, cantar, acalentar o bebê, e que isso pode ser feito por meninas e por meninos. E aí eu trouxe assim uma fala dele, né, ser um dos poucos professores pretos do sexo masculino na minha escola vem com uma responsabilidade que eu nunca esperei, mas é uma responsabilidade que eu levo a sério, porque quando os meninos veem uma influência masculina positiva no início, isso molda o tipo de homens que eles se tornarão. Então, a importância, né, de ter figuras masculinas também nas escolas, principalmente, assim, né, figuras de homens negros, porque tudo que a gente vê, né, para a população, eu trouxe mais os dados gerais, mas quando você faz esse recorte de raça, para homens pretos, isso é muito mais potencializados. Eles têm que ser mais fortes, eles têm que ser mais, né, viris, não podem demonstrar nunca emoção, isso é muito mais forte para eles, então a gente vê que isso é muito mais pesado, né, quando a gente fala de homens negros. Esse projeto também, né, Plano de Menino, que começou com o plano de menina, e nas conversas, nas rodas de conversas com as meninas trouxeram essa necessidade, ó, vocês têm que conversar com os meninos também, porque, né, eles não se respeitam, né, fazem coisas que a gente não gosta, não sei o quê, levaram isso para eles, né, essas conversas sobre masculinidade, o que é ser menino, né, como falar de emoções, como os meninos podem se aproximar das meninas sem serem desrespeitosos, e isso melhorou muito a convivência, né, dos meninos entre si e entre as meninas, né, então melhorando, assim, o clima da escola em geral. E também é esse projeto, né, essa iniciativa, né, com homens que cometeram, né, violência doméstica, né, uma iniciativa ali que começou com a Gabriela Mansur, Tempo de Despertar, que traz essas rodas de reflexão
para esses homens e reduziu a reincidência de 65% para 2%. Então, a gente vê a diferença, né, que isso faz na sociedade e quanto que a gente pode estar agindo e se inspirando nesses projetos também para levar isso para as escolas que a gente atende, para famílias, para, né, grupos que a gente está ali, e isso, sim, parece pouco, né, mas a gente tem que lembrar, né, que esses homens não têm, né, com quem conversar. Isso é muito difícil, isso é muito raro, e eles não se sentem encorajados o suficiente para começar sozinhos. Então, acho que é uma conversa que a gente pode começar a levar e tem necessidade e que pode melhorar a vida para todo mundo. E, enfim, era isso que eu queria trazer, trazendo os meus contatos, para quem quiser entrar em contato comigo. Ficou repetido aqui, eu ia mudar um negócio, acabei me esquecendo. Né, tem também um projeto aí que eu estou fazendo com a Fer, uma página de Instagram que está para nascer. Eu ia trazer, Fer, só que eu não sabia se já trazia ou não. Mas que a intenção nossa é justamente de falar da educação dos meninos, né? Eu posso botar o link ali no link no grupo da comunidade para a gente compartilhar, mas a intenção é trazer essa discussão, né, de forma mais organizada, mais constante. A gente tem conversado bastante sobre isso, também, né, observando ali as nossas vivências, e que a gente também, né, é importante a gente olhar para isso e não da nossa dor, não dos nossos traumas, porque senão a gente vai reagir e não agir. Então a gente tem que olhar com consciência, falar, pô, pera, tá todo mundo sofrendo aqui nessa bagaça. Vamos fazer o negócio direito, vamos dar uns passinhos atrás e, né, colocar os nossos conhecimentos, né, em ação, né, e não só agir, né, na raiva, no ressentimento, que eu acho que a gente pode trazer muita coisa boa a partir daí. Mayumi, muito obrigada. Muito obrigada por todo mundo também que ficou aqui até agora. Eu queria dizer que ver esses dados, pelo menos para mim, enquanto eu também sou mãe de menina até o momento, mas como a mulher que se relaciona com homens, né, me ajuda a construir mais empatia, porque quando a gente vive num mundo muito misógino, que é o que a gente tem, é muito difícil ter empatia com homens. É muito difícil olhar para eles e pensar, estamos todos num processo de desconstrução e reconstrução, estamos todas numa dificuldade de olhar com nossa, eles também podem ter oportunidade de melhorar. Nossa, eles também podem ter oportunidade de ser vistos de um ângulo diferente, de ser ressocializados, né? E tudo isso. Então, ver esses dados me ajuda a construir essa empatia também com homens, porque nós estamos falando de como educar meninos. E os homens que eu convivo hoje já foram educados, né? Então, eu preciso muito ter esse olhar compassivo com esses homens que viveram, que eles fazem parte dessas estatísticas que você trouxe, né? De falta de abertura, de falta de permissão para sentir. E mesmo quando eles estão em grupos, eles ainda têm muita dificuldade de fazer isso, né? Aqui, para além de me envolver com um homem, ainda é um homem negro. Então, existe todas as questões raciais que envolvem me relacionar com ele, e eu confesso que tenho mais empatia com as questões raciais do que com as questões de homem que ele tem. Então, trazer esses dados me ajuda muito a construir essa visão de que, não, olha, gente, estamos todos no mesmo barco, e o barco está furado, e vamos tentar se salvar, e um salvar o outro, e etc. e tal. Então, muito obrigada mesmo, 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 mesmo. Gente, Fê vai falar rapidinho, Ariadne vai falar rapidinho, porque 3h30 a gente precisa terminar, tá bom? Pode falar, Fê. Bem, só reforçar aí o convite para vocês, né? Tá dando apoio para a gente lá na página, que a gente está fazendo ela tão bem assim que a gente já está, sei lá, daqui a pouco fazendo um mês que a gente está organizando. Então, né, Mayumi? O apoio para essa página com
com toda essa bagagem que a gente quer trazer para as famílias, mas com certeza a gente vai conseguir ampliar para escolas, para vários, assim... Fala o arroba bastante. de vocês, que vai ficar todos os perfis, tá, Mayumi, que você indicou, e o perfil de vocês novo vai ficar na descrição do vídeo. Quem está acessando a gravação aqui pelo YouTube vai poder acessar tudo que está na descrição, todos os perfis vão estar. Fala o arroba de vocês. Tem como a gente mandar lá no grupo? Pode falar que vai ficar no grupo e vai ficar na descrição também. Então, peraí, você gravou de cabeça aí, Mayumi? Peraí, deixa eu ver certinho aqui para não falar bobeira. O arroba é... Vamos lá. Oi? Gente, tá aparecendo aqui. Enquanto vocês... Educar meninos, Arroba, tudo junto, ponto transformar. @educarmeninos.transformar. Vai ficar aqui na descrição também. Isto. Mais alguma coisa, Fê? Pode falar. Eu escutei porque travou para mim, pode repetir, por favor? Não, a Mayumi só passou o arroba para nós. Só. É que o nome da Arroba página... educarmeninos.transformar. Isso, o nome da página é Educar Meninos é Transformar. Mas o arroba ficou Educar... Isso, esse mesmo. Esse mesmo que a Rose está mostrando aqui. Ari, pode falar rapidinho? Eu só queria agradecer as meninas pela iniciativa desse projeto e dizer para vocês que sim, tenham fé. Eu tenho uma menina de 7 anos e um bebezinho menino de 4 meses, então tenham fé porque o futuro tem que ser lindo. Tem um menino chegando aqui, ele tem que chegar num mundo onde as coisas já estejam acontecendo de um outro jeito. Então, vamos junto, por favor, comigo, gente. Porque tem esse gurizinho aqui e eu vejo que ensinando ele, a gente ensina os homens em volta também. Sim. Sabe? Aqui é uma grande oportunidade. Muito obrigada, gente. Mari, quer falar algo? Gé, quer falar algo? Eu queria Muito agradecer obrigada. o convite, gente. Muito obrigada, Mayumi. Eu adorei todas as referências que você trouxe. Eu acho que isso dá muito mais bagagem pra gente. Vai ficar legal porque o pessoal tem como acessar isso depois. E eu acho isso maravilhoso. Eu atendo alguns homens, alguns pais, que eu já acho que, assim, é ótimo eles terem tido essa iniciativa e essa abertura, mas eu vejo a diferença, eu vejo a dificuldade deles. Muitas vezes eu pergunto para eles como você está se sentindo e eles não conseguem me responder. Eles simplesmente não conseguem me responder. E você vê que eles queriam, mas realmente é uma reeducação que a gente tem que começar tanto nos adultos quanto nas crianças. Então, acho que até mesmo essa educação emocional, a gente, como educadoras parentais, eu acho que até ter esse olhar de expansão, de levar para os adultos também, é uma coisa muito, muito importante, muito significativa. E eu adorei que você falou da parte de artes, porque um dos homens que eu atendo comentou isso. Ele falou assim, uma das coisas que me salvou foi a arte. E na adolescência ele trabalhava muito com música, ele tinha isso na vida dele, e foi um dos pontos que deu essa liberdade para ele de manter a autenticidade dele, por mais que todo o restante tentava calar. Então, eu acho que isso é uma coisa maravilhosa que a gente precisa, assim, valorizar. E precisa lembrar que faz parte do nosso trabalho, por mais que às vezes seja difícil a gente manter a empatia, mas faz parte do nosso trabalho educar todas as pessoas, incluindo reeducar emocionalmente esses homens que sofreram tanto nessa questão. Não que o que a gente sofreu não seja significativo também, porque a gente sofreu bastante, mas no final lembrar que todo mundo sofreu junto, e cada um do seu jeito, mas poder olhar para essas pessoas e ampará-las. E muito obrigada por tudo que você falou, Mayumi, muito obrigada por estar aqui com a gente. Thaís, antes de você falar, vou abrir para a Gé que ela ia falar, tá?
Eu queria agradecer, né, esse encontro lindo. A Mayumi não é maravilhosa? Ela é muito, né, Ai, gente? Sigam gente, a ela é muito Mayumi, maravilhosa. sigam o Sigam projeto a dela, tá Fernanda. Mayumi. Ai, é tão bom ser amiga de vocês. Eu amo estar aqui com vocês. Amo essas minhas amigas nerds, estudiosas. Que delícia! Mas é isso, agradecer vocês que estão aqui presentes hoje com a gente no encontro. E que a gente siga em comunidade, sabe? Compartilhando tudo aquilo que a gente vem estudando. Que aí dá para perceber que não deu para todo mundo estudar tudo, né? Então a gente pode beber da fonte de cada uma de nós aqui do grupo. Eu adorei. Que tarde gostosa. Foi maravilhoso, viu, gente? E que a gente siga com essa coerência, né, do nosso afeto que a gente tem pelas crianças, pela empatia que a gente tem pelos processos das crianças, entendendo que em cada um desses adultos com quem a gente se relaciona existe essa criança que tem suas feridas, que vai ter seus desafios, né? Então, às vezes é como a Ana falou, a gente tem dificuldade de ter empatia, né? Mas ele é adulto, ele já deveria saber, ou ele deveria ir buscar sozinho essa informação. Mas que a gente possa ser esse canal de transformação para as pessoas, que a gente possa levar essa informação, não de um lugar de luta, de briga, mas de um lugar amoroso, de falar assim, sabe, vai olhar para isso com todo o carinho do mundo, né? Eu tenho certeza que você vai encontrar muita cura. E como é bom a gente poder transbordar, né, gente? Meu Deus do céu. É muito bom poder estar num lugar que a gente se sente seguro. Eu ouvi a Fê falando, né, do filho dela ter trancado o choro na faculdade. Talvez porque o ambiente é extremamente hostil. Então, mesmo sabendo que o choro dele é seguro em casa, mas na faculdade talvez não era seguro naquele momento. Então, a gente precisa encontrar esses pares que nos permitam, né, desaguar. Então, às vezes eu tô num espaço que não é tão seguro, mas se eu olho e eu vejo uma das meninas, né, quando eu tô vendo elas aqui na minha tela, eu me sinto segura, às vezes, para chorar aqui diante de vocês, porque eu tô olhando para a Nathalie, porque eu tô olhando para a Mariana, que são pessoas que conhecem as minhas vulnerabilidades, que conhecem os meus desafios, e que eu sei que eu posso estar sendo julgada por todas as outras pessoas, mas eu estou sendo amparada por elas. Então, que os nossos filhos encontrem, sabe, essas pessoas para ser a segurança deles quando eles estiverem em ambientes hostis, e que a gente seja a segurança dos nossos parceiros, parceiras, e dos nossos amigos, né? Construam essas redes para vocês. É muito importante. É isso. Thaís, você tem 30 segundos. Credo, que pressão. Não, eu só queria agradecer o seu comentário, porque quando você fala da empatia, para mim, eu sempre tive muito pé atrás com o homem, e aí hoje eu vejo que é muito por conta da minha criação também. Então, a minha avó era uma que falava assim para mim, imagina, homem é que nem trem, passa um, vem outro. Acho, gente, coitados, né? Tipo, assim, beleza, coitados. Não, a gente sofreu pra caramba, coitado nada. Mas, assim, vamos olhar para a pessoa como que. Não, é porque é coitado também. Vamos lá, vamos ver a nossa história, né? Daí do feminismo, né? Desde 1800, e sei lá, cacetada. Estamos aí na luta para fazer diferença. Mas, assim, existe uma pessoa por trás daquela pessoa. Então, assim, a empatia com todo. Uma pessoa por trás daquela pessoa é ótimo, né? Uma pessoa por trás daquele homem. Né? E não é porque ele é homem que ele é menor ou é menos, é uma pessoa pior. Existem muitos homens ruins, mas não são todos. E aí eu era a pessoa que me nivelava assim por baixo, todos, eu detestava todos. Tipo, eu gosto de homem, gente, mas não é sobre isso. É tipo, eu não confiava, sabe? E aí o meu marido, ele veio para provar diferente, porque ele é uma pessoa que eu pude confiar. E aí eu perdi o fio da meada, mas era sobre isso, era sobre a gente perimenopausa. Perimenopausa. A gente esquece. Mas, gente, mas, assim, não, sério, a gente tem que terminar, porque... Não, cara, eu quero ficar falando para sempre. Não, brincadeira. É só para falar dessa empatia que ela é muito importante mesmo, e para mim foi... que lembrei, eu queria falar, porque eu quero muito importante falar. A Mari falou, eu atendo homens. Cara, não chega homem para mim. E eu acho que é uma barreira minha. Porque eu falo, não vou atender, ele não precisa de ajuda, sabe? Tipo, quem precisa de ajuda é mulher. E é uma barreira minha mesmo, sabe? Então é isso, eu queria agradecer, obrigada aí pelos comentários, obrigada, beijo.
Gente, vamos fazer um sorriso para tirar uma foto? Quem está escondido aí quiser aparecer na foto, bota o sorriso. Sorria. Foi. Gente, muito obrigada, lindas. Obrigada a você que está assistindo essa gravação no YouTube também. Gé, Mari, Mayumi, meu amor, obrigada. E, gente, você que tem um tema que quer abordar nos nossos encontros online, procura a gente da DM lá na nossa comunidade, que a gente vai trazer, não necessariamente em 2026, porque, como vocês sabem, são só um encontro online por bimestre, mas a gente vai fazendo aí uma fila, né? Já que essa comunidade começou agora. Então, tragam os temas que vocês gostariam de abordar também, para a gente poder abrir espaço nesse momento, né? De conhecimento, porque por mais que a gente estude, eu vejo que esse momento é um momento de eu estar aqui só absorvendo, só aprendendo. Então, ouvi, não sou mãe de menino ainda, mas pretendo ser, ouvi a Mayumi já pensando nisso. Então, um beijo para vocês. A gente se vê mês que vem. Quem estiver aqui pertinho de São Paulo, a gente se vê presencialmente o mês que vem, hein? Exatamente. Estaremos aí selecionando um local bem bacana para ir curtir. O nosso último encontro presencial foi em família. Então, o próximo não será em família. Será somente com network e trabalho, tá? Mas fica aí já o convite, se você é de outro estado, se você é de fora do Brasil, como a Rose estiver aqui em maio, venha para o nosso encontro presencial, tá bom? Um beijo a todos. Tchau. Thaís fez alguma pergunta ainda? Tem data? Tem data, tá no nosso mini site, tá bom? Entra lá no nosso mini site. Eu fiquei assim, já marca um para novembro. Em novembro já tem também, Rose, no Festival Parental, né? Já vai ter. Ah, eu vou estar lá. Beijo. Sem data, gente, eu errei. Desculpem. Não fui um bom exemplo. Beijo, menina.